queria chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para uma decisão que foi tomada ontem por uma turma do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo. Mas para a gente chegar até a discussão do caso, eu vou contar como é que foi a história aqui para o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, Thaís. Um homem foi preso pela polícia por tentar matar sua companheira a facadas em Minas Gerais. Ele foi levado para o tribunal do júri. Durante o julgamento, na frente dos jurados, ele confessou ser o autor do crime. Disse: dei mesmo as facadas na minha companheira. Os jurados, lá pela história, né, que foi apresentada, decidiram que ele deveria ser absolvido por essa acusação, mesmo sendo réu confesso das facadas, repito aqui, contra a sua mulher. E a decisão, então, foi tomada pelos jurados no Tribunal do Júri lá em Minas Gerais e ele saiu pela porta da frente do fórum, né? Depois desse julgamento. O Ministério Público foi até o Tribunal de Justiça de Minas, bateu lá na porta e disse o seguinte: ó, tem um caso aqui de um sujeito que confessou o crime no Tribunal do Júri, um crime grave, tentou matar a mulher e foi absolvido pelos jurados. Então nós precisamos reformar essa sentença. O que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais fez? O que se faz até hoje quando no Tribunal do Júri a decisão do jurado ela é contrária à prova dos autos. Você tem uma prova cabal. Nesse caso, a prova é a confissão do sujeito, né? Então, o Tribunal de Justiça de Minas determinou um novo julgamento. Falou: não, esse sujeito aqui vai ser julgado por outro Tribunal do Júri. Vamos formar de novo aí um conselho de sentença, escolher novos jurados e vamos julgar o caso pela segunda vez. É isso que manda o artigo 593 do Código de Processo Penal. Pois bem, houve recurso por parte da defesa do sujeito e o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal. Ontem, os ministros da primeira turma se reuniram e decidiram, por uma votação apertada, 3-2, mudar o entendimento vigente para esta situação. Quando você tem uma decisão do júri que confronta uma prova cabal, que confronta a prova trazida nos autos, né? E o Supremo Tribunal Federal, então, modificou a decisão da segunda instância lá de Minas Gerais, dizendo que não haverá novo julgamento desse caso e que o réu confesso por tentar matar a mulher a facadas está absolvido. O argumento usado pelos ministros do Supremo é que a Constituição Federal diz que a decisão do júri é soberana. Esse é o termo usado pela Constituição Federal. Porém, aí vem aqui a nossa discussão, a gente sabe que a soberania do veredito do Tribunal Popular não é absoluta e, por isso, pode ser objeto de exame pelo Tribunal de Justiça para verificar a regularidade e também a compatibilidade com a prova dos autos, né? Então, é uma questão que já vinha sendo interpretada dessa forma. Tem um julgamento popular, tem um resultado que confronta a prova dos autos, anula aquele júri e faz um júri novo. Se mesmo assim a decisão persistir, fica valendo a decisão tomada pelo júri. Agora, quando você tem um réu confesso, quando você tem essa prova, né, que é irrefutável, o sujeito admitiu que é o autor do crime, você tem afastadas as possibilidades aí de que ele não seja punido pelo crime da nossa legislação, você vai ficar de mãos atadas. O Supremo está dizendo que os tribunais de justiça não podem mais determinar um novo julgamento. Qual é o sentido da justiça? Não é evitar a impunidade, não é combater a impunidade? Nesse caso concreto, você está favorecendo a impunidade, né? Porque alegam aí as testemunhas desse caso, eu não trouxe aqui detalhes sobre o caso, né? Porque a gente não teve acesso ao processo físico, né? Um caso que já foi julgado há um tempo. Mas alegam aí que houve uma questão de machismo, né? Lá durante esse julgamento, que foi invocada ali por um dos defensores e que acabou sendo acolhida, né? Pelos jurados que estavam ali. Foi isso, prontos Pedro. E isso julgar. aqui foi isso que levou à manifestação indignada de alguns ministros do Supremo nesse julgamento na primeira turma, porque, de novo, desenterraram o argumento de legítima defesa da honra. Foi isso que a defesa desse cidadão colocou para o tribunal do júri e conseguiu, de alguma forma, sensibilizar aqueles jurados. Aí depende muito também da composição do tribunal do júri, não é, Pedro? Com certeza. Sensibilizou com isso. Agora, é uma discussão jurídica muito interessante, até que ponto a decisão do tribunal do júri tem que ser uma decisão soberana, porque ele parece que é um instrumento mais democrático
para se julgar aquele que é o crime principal, não é? Que é o crime de homicídio. Então, que a sociedade julgue, segundo as argumentações e os fatos, as provas que são apresentadas, se considera que aquele crime deve ou não ser punido. Agora, num caso como esse, em que há também uma argumentação ligada a costumes, num réu confesso, olha, Pedro, fosse eu ministra do Supremo lá, também me indignaria. Porque não é possível que alguém, em 2020, seja absolvido com o argumento da legítima defesa da honra. E tem uma questão, né, Thaís, de princípio, que é esse caso ele vai totalmente de forma contrária à ideia que se tem de justiça e principalmente de punição de crime violento. É um crime violento esse, né? O sujeito tentou matar a mulher a facadas, né? Então não é algo menor, não é um crime de menor potencial ofensivo, que nós possamos dar uma outra roupagem. E há instrumentos na legislação que agora estão sendo modificados por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal que quer esticar a corda para a interpretação de um outro preceito constitucional, que é a soberania da vontade dos jurados. Os jurados têm sim de ser respeitados, é um instrumento importantíssimo, né, para você promover a justiça, para você promover a paz social, o Tribunal do Júri. Porém, você tem aí que ter mecanismos, né, para eventuais correções. Nada é absoluto quando a gente fala de justiça. Os graus de recurso estão aí justamente para que as sentenças possam ser reformadas, né, caso haja algum vício, algum erro, né. Nesse caso não há nem de se falar aí né, somente da interpretação que foi dada pelos jurados, mas também abrir o leque para uma possibilidade de erro, né? O que acontece e às vezes esse erro precisa ser reparado. Então, a primeira turma do Supremo, é bom frisar isso, não é o Supremo no pleno que decidiu, é a primeira turma, mas esse entendimento será seguido, né? Até que o plenário da Corte se reúna e possa analisar o caso e talvez até retornar aquele entendimento que nós tínhamos de que é preciso organizar um novo julgamento popular quando uma situação como essa acontece, ou seja, os jurados julgarem não conforme a prova dos autos, mas de forma contrária àquilo que foi apresentado. Vou ler aqui um trecho do que disse o ministro Luiz Roberto Barroso. Pedro: se o júri tiver um surto de machismo ou de primitivismo e absolver alguém, o tribunal não pode pedir que outro júri reavalie. Acho que as pessoas têm um senso, meu senso de justiça se sente ofendido por se naturalizar uma tentativa de feminicídio como essa. Não gosto de viver no país em que os homens pudessem matar sua mulher por ciúme e saírem impunes disso. As palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Basicamente, o que se discute aqui é: o tribunal do júri absolveu um réu confesso que esfaqueou a companheira por ciúmes. E o júri disse: tudo bem, não vemos crime aí. Ele é soberano ou não é? Isso pode ser revisto? O Supremo não quis rever, mas eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer, não é? Porque até hoje, né, é bom frisar, há um artigo no Código de Processo Penal que determina novo julgamento para casos como esse. Vou dar mais 2 exemplos aqui para a gente não ficar só nessa questão, né, do homem que tentou matar a mulher, que é importantíssima, mas não é a única que envolve a possibilidade de mudanças, né, no entendimento de um tribunal, do Conselho de Sentença do Júri. Os jurados, né, que absolvem um policial militar que extrapolou ali na sua função e acabou cometendo justiça com as próprias mãos. Você tem ali um corpo de jurados que, no entendimento dessa discussão, entende que o bandido bom é bandido morto e absolve o policial militar, né? Isso não está em conformidade com a lei brasileira, ainda que haja ali provas robustas disso. Ou, por exemplo, o jurado que fica com medo de um bandido do crime organizado que está ali sentado e acaba absolvendo esse bandido, mesmo tendo provas, com medo de uma retaliação, né? Então são muitas as questões enfrentadas aí no dia a dia e claro que todas elas fazem parte dessa discussão. Resta saber como que o Supremo Tribunal Federal vai seguir com esse assunto. É uma mudança importante em crimes violentos, por isso a gente ressalta aqui e traz esse assunto para o debate no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.